Alô, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eleneide Gugel e nós vamos ter a nossa primeira videoaula. O assunto da aulinha de hoje é alimentos e nutrientes, certo? Vamos começar falando um pouco sobre a importância dos alimentos. Os alimentos eles são as principais fontes de energia e de substâncias necessárias para o nosso corpo, seja para o crescimento, seja para o reparo, seja para o funcionamento saudável do nosso organismo. É, o, o, Os alimentos eles vão fornecer, por exemplo, energia, estruturas e estão relacionadas à atividade celular de forma correta para o reparo de machucados. Olha aqui, machucado, né? E aqui é a evolução da cicatrização. As células conseguem deixá-la quase que perfeita, a cicatrização, mediante, né, a disponibilidade de nutrientes e de outras substâncias que vão ajudar nesse reparo. Crescimento também é utilizado para crescimento, principalmente para crescimento do, por exemplo, o colágeno, que é utilizado para o preenchimento e crescimento, né, de ossos, de unhas, de cartilagem, da pele, do tecido conjuntivo propriamente dito e da derme, certo? E também para o funcionamento adequado do corpo, porque os alimentos e nutrientes, nos nutrientes, na verdade, eles fornecem, né, proporcionam, né, o adequado funcionamento do nosso corpo e podem desempenhar as funções energéticas, a função plástica e a função reguladora, certo? Existem vários tipos de nutrientes, eles são divididos em classes. A primeira classe que a gente vai ver de nutrientes são as proteínas. As proteínas, elas têm a função que a gente chama de função estrutural, eles fazem parte de estruturas, sejam ela, por exemplo, de ossos, de pele, de sangue, de coração, e também participam da regulação, no caso das proteínas que têm a função enzimática, que são as enzimas, na verdade. Nós podemos encontrá-la em peixes, carnes, ovos, vegetais folhosos, em lentilhas, feijão, arroz integral. As proteínas elas são muito importantes porque tem essa função, né, de fazer parte de estruturas. Por exemplo, o colágeno é a proteína mais abundante que existe no corpo humano. Também podem desempenhar a função, né, de ajudando na defesa do nosso corpo. Por exemplo, o anticorpo, né, que é uma proteína que ajuda o nosso corpo a se livrar das invasões, são proteínas. Outra classe de alimentos, nós temos os carboidratos, que são chamados de alimentos energéticos, digamos assim. Eles fornecem energia para a respiração do nosso corpo. Eles não devem ser ingeridos em grandes quantidades, porque o excesso ele pode ser convertido em gordura e fazer o indivíduo engordar e levar até a obesidade, né? Também pode favorecer a formação de cáries. Nós temos aqui vários carboidratos. Temos os carboidratos, né, obtidos a partir de amido, né, que vão ser usados para fabricação de pães, de massas em geral. E temos também aqui outra classe de carboidratos, que são os carboidratos que estão presentes nos vegetais, sem ser extraídos e purificados e refinados, que é a frutose, né, que é o açúcar das frutas. Outra classe de alimentos se refere aos lipídios. Os lipídios são os óleos e gorduras. Também constituem nossa pele, músculos, ossos e fazem parte da nossa camada celular, que é a membrana plasmática, que é constituída por fosfolipídios. Também são fontes de energia, certo? Inclusive são a classe de alimentos que tem fornece uma quantidade de caloria maior, são os lipídios. Também devem ser ingeridos com bastante moderação, porque eles contribuem diretamente, estão diretamente relacionados com a obesidade.
E também podem provocar problemas cardíacos, por exemplo, alguns lipídios, caso o colesterol, é importante para a produção de hormônios sexuais, que dá aquelas características sexuais secundárias, né, durante a puberdade, né, aquela transformação que ocorre tanto nas meninas como nos meninos. Porém, o colesterol ele pode se depositar também em artérias e veias e causar entupimentos que vai ocasionar problemas cardíacos. Outra coisa também que eu queria falar é que os carboidratos, os lipídios, eles podem ser obtidos, né, através da ingestão de frutas, castanhas de vegetais que a gente chama oleaginosos, por exemplo, semente de girassol, que é utilizado para fazer óleos, né? A margarina, a manteiga, certo? Todos esses alimentos são ricos em lipídios. Outra classe de nutrientes que a gente vai ver agora são as vitaminas e os sais minerais. As vitaminas e os sais minerais, elas têm uma importante função, não só na constituição, mas também na regulação do nosso corpo. Eles podem ser cofatores enzimáticos, coenzimas ou cofatores enzimáticos, e vão ajudar, né, no funcionamento correto das enzimas, que são proteínas que realizam todo o trabalho, né, a nível celular que o nosso corpo precisa. São geralmente requeridos em pequenas quantidades, tanto os minerais como as vitaminas, tá certo? As vitaminas, a gente tem as vitaminas do complexo B, que atuam como coenzimas, são ativadoras do aproveitamento dos nutrientes, são protetores do sistema nervoso e formadores de tecido sanguíneo, que pode ser encontrado em cereais integrais, vegetais folhosos, em frutas, ovos, laticínios e feijões. Temos a vitamina C, que é um excelente antioxidante celular, também é precursora do colágeno, certo? É uma renovadora celular, participa do processo de cicatrização dos tecidos e é encontrada em frutas e vegetais. Em frutas e outros vegetais, né? Principalmente verduras cruas. A vitamina C, ela é fotodegradável e termodegradável, digamos assim. São degradadas com a luz e com o aumento de temperaturas. A vitamina A, que é a protetora dos tecidos, protetora do aparelho respiratório, protetora de vasos sanguíneos também, pode ser encontrada em fígado, cenouras, folhosos, em abóbora e laticínios. A vitamina D, que ela tem a principal função de fixar o cálcio nos ossos, que é encontrada em laticínios, cereais, peixes, fígado, ovos, óleo de fígado de bacalhau, né? Inclusive tem uma vitamina, entre aspas, que as mamães costumam dar, que tem um gosto terrível, que é feito a partir do óleo de fígado de bacalhau. A vitamina E é um antioxidante celular, protetora de glóbulos vermelhos, que são as hemácias. Está presente em óleos vegetais, ovos, peixes, folhosos verdes, feijões e cereais integrais. A vitamina K, que participa do mecanismo de coagulação sanguínea, inclusive sem a vitamina K. Qualquer furinho que a gente tenha no nosso corpo, nem que fosse com agulha, todo o nosso sangue seria derramado, ocasionando o que a gente chama de hemorragias, né? E é encontrada em folhas verdes, couve-flor e cereais. E nutrientes, a gente vai falar um pouco sobre cálcio, fósforo, ferro, iodo, sódio, potássio, zinco e magnésio, mas lembrando que tem vários, inúmeros. Selênio é também um exemplo de minerais, de sal mineral, digamos assim, de minerais que nosso corpo precisa para o bom funcionamento. O cálcio, ele forma os tecidos ósseos, né? Atua no funcionamento muscular também, nas contrações e relaxamento muscular. Principais fontes: leite, peixe, folhas verdes, óleos, feijões e sementes. O fósforo, ele participa da geração de energia, da produção, da produção, né, na formação da molécula de energia, que é o chamado ATP. Pode ser encontrado em carnes, leite, cereais e ovos. O ferro, que compõe a hemoglobina, é importantíssimo para evitar o que a gente chama de anemias, tá certo?
e também é importante no processo respiratório. É encontrado em fígado, carne vermelha, vegetais verde escuro e em feijão. O iodo compõe os hormônios tireoidianos, que é uma glândula tireoide, que é a glândula que tem influência em praticamente todo o nosso corpo. As principais fontes são frutos do mar, peixe, sal. O sal que a gente utiliza no sal de cozinha é o sal iodado, justamente para garantir que os indivíduos eles façam a ingiram a quantidade de iodo necessária, certo? A falta de iodo causa um problema que é muito recorrente, que é o chamado bócio da tireoide, é um aumento, um inchaço da glândula tireoidiana e leva a problemas de hipotireoidismo, que a pessoa se sente cansada, geralmente é uma pessoa tem um peso mais alto, tem também tendência a ser depressiva, tá certo? E isso é evitado apenas na ingestão de sal. À medida que a gente ingere sal iodado, né, a gente também está ingerindo, além do sódio, o iodo. O sódio, ele vai manter o equilíbrio de água no corpo, é encontrado em carnes, leites, queijos e o sal, né, que é o cloreto de sódio. E o potássio também vai auxiliar na quantidade de líquidos corporal. Está presente nas batatas, feijões, banana, leite e carnes. Outro mineral importante é o zinco, participa da formação de enzimas e hormônios principalmente de crescimento e também na produção de energia. As principais fontes, cereais integrais, feijões, ovos, peixes e carnes. E o magnésio, o último da lista, lembrando que tem outros, viu? É fundamental para o desenvolvimento de ossos e dentes, para a produção de proteínas e características genéticas hereditárias, no caso, DNA. Também converte o açúcar em energia e atua nos tratamentos de distúrbios comportamentais. É encontrado em cereais, em grãos, amêndoas, nozes, aveia, banana, espinafre, leite desnatado e frutos do mar, certo? E aqui a gente vai ver também a outra classe de nutrientes e alimentos, que são as fibras da dieta. As fibras, elas vão ajudar no funcionamento correto do nosso sistema digestório, auxiliam na eliminação e formação das fezes de forma correta. Sem as fibras, por exemplo, as fezes seriam muito secas e isso iria fazer com que as pessoas tivessem maior constipação, que é a prisão de ventre. O nosso corpo, ele, apesar de não digerir as fibras, elas são fundamentais para a regulação e funcionamento do nosso intestino. E o que é se alimentar direito, né? A gente viu vários nutrientes, viu a importância dos alimentos e o que é se alimentar direito. Uma alimentação certa, correta, é aquela que fornece nas quantidades adequadas todos os nutrientes e fibras necessários para o bom funcionamento do corpo do indivíduo. E para isso é preciso evitar excessos, ter uma alimentação variada. O quão mais variada, melhor. Certo? É preciso também mastigar bem os alimentos, é preciso fazer a higienização da boca após a alimentação para evitar a proliferação de bactérias que vão ocasionar mau hálito, que vão também provocar infecções nos dentes, e a gente sabe que a alimentação ela começa na boca. E aí os nutrientes, eles podem ter a função energética, e essa função energética ela está relacionada à respiração celular, tá certo? Essa respiração celular vai ocorrer nas células, e é o processo onde o oxigênio e nutrientes eles são requeridos para que essa célula ela adquira energia, e essa energia seja utilizada para diversas funções, seja ela de reparo, seja ela de crescimento, seja ela de regulação, seja ela qual for, certo? E é liberado também durante a respiração celular dióxido de carbono e água, que é utilizado para outros seres vivos, como por exemplo plantas, para o processo de obtenção de nutrientes. E nós dependemos direto ou indiretamente da planta. Ou se alimentamos diretamente da planta, ou nos alimentamos de animais que se alimentaram diretamente das plantas.
A glicose é o principal alimento, né, energético, é a principal fonte de energia das células. Elas são quebradas a partir de carboidratos maiores, por exemplo, o amido, que é a substância, o carboidrato de reserva das plantas, é uma molécula bem grande de glicose e, à medida que ela é fragmentada, são liberadas moléculas de glicose. Outro açúcar bem grande que pode ser quebrado mediante a falta de glicose no sangue, quando a gente passa muito tempo sem se alimentar, é o glicogênio, que é o açúcar de reserva dos animais, bom? E ele é liberado, quando ele é liberado, ele é fragmentado, né? Uma molécula bem grandona de açúcar vai ser quebrada em moléculas menores, que são as moléculas de glicose. Na falta de glicose, o corpo vai utilizar o ácido graxo e o glicerol, que são lipídios, ou proteínas, no caso dos aminoácidos, para obtenção de alimento, de energia. E aí, os lipídios, eles são bem mais calóricos do que as proteínas e os carboidratos. Os lipídios, eles fornecem 9 quilocalorias por grama de alimento, enquanto carboidratos e proteínas fornecem apenas 4. E aí, professora, por que o corpo prefere os carboidratos como fonte de energia e não os lipídios? Por quê? Primeiro, os lipídios não se solubilizam em água e o nosso corpo é feito em torno de 75% de água. Então, seria difícil utilizá-lo nas reações químicas de um indivíduo que tem uma proporção de água muito grande. Os carboidratos, eles se solubilizam facilmente em água, tanto que a gente consegue fazer garapa bem facinho, né? E, além disso, os carboidratos, eles são mais fáceis de quebrar. As moléculas se quebram bem facinho. E vai fazer com que ele seja liberado, seja incorporado de forma eficiente e mais rápida. Então, mesmo tendo uma quantidade de calorias que é representado, que é, na verdade, a unidade, né, que diz quanto um alimento ela fornece de energia para um determinado ser vivo, que é a unidade de quilocalorias, tá certo? Representada por quilocal. Os alimentos, eles também têm um conteúdo calórico, tá certo? Esse conteúdo calórico, ele é determinado em laboratórios especializados, certo? E vai dizer quanta energia é possível um determinado alimento fornecer ao indivíduo. Lembrando que quanto mais rico em gordura é o alimento, uma maior caloria um maior conteúdo calórico ele vai proporcionar. Por quê? Porque os lipídios, né, as gorduras, óleos e gorduras, são os nutrientes que fornecem a maior quantidade de energia, a maior quantidade de calorias, certo? E lembrando também que os alimentos eles não são constituídos de um único nutriente. Por exemplo, o feijão, ele é constituído, tem carboidrato, tem proteína, tem fibras, tem vitaminas, tem sais minerais, certo? E aqui, só para vocês saberem, que a gente deve evitar essas escolhas aqui piores. Alimentos fast food ou que tem uma quantidade de caloria muito grande, não compensa porque tem uma quantidade de caloria muito alta, mas é pobre em nutrientes. A gente vê aqui tem praticamente carboidrato. Carboidrato, né? Quantidade de fibras também. Então, é pobre com relação à sua composição. Mas, em contrapartida, fornece uma quantidade de calorias muito alta. Em comparação aqui, ó, com a salada de frutas, que fornece 180 calorias, energeticamente falando, tá bom? E também proporciona, né, a ingestão de vários nutrientes diferentes. Carboidratos, vitaminas, proteínas, fibras e etc. E aí, nós finalizamos nossa aula de hoje. Ela foi feita baseada no capítulo 1 do livro de vocês, tá certo? Da página 12 a 32. Assistam a aula, façam as anotações, tá certo? Das partes mais que vocês acharem mais importante, que vai auxiliar no aprendizado de vocês. Então, um beijão, fiquem em casa, fiquem com Deus e até a próxima.